Em Turim, o símbolo do poder incontestável do futebol italiano, a sede ultramoderna do clube de futebol Juventus, desabou. A silência dos corredores luxuosos foi quebrada pelo barulho das botas pesadas dos carabineiros, unidades de elite da polícia italiana, que se moviam com equipamento tático completo. Pessoas mascaradas, sem prestar atenção às fileiras de taças inestimáveis expostas nas vitrines, abriram cofres com precisão cirúrgica e retiraram servidores dos escritórios pertencentes à alta administração. A notícia da manhã caiu como uma sentença sobre milhões de fãs. A acusação era chocante. O clube mais titulado da Itália, símbolo do sucesso nacional, estava oficialmente envolvido em um esquema com a 'Ndrangheta. Não apenas com algum grupo mafioso, mas com a rede criminosa mais poderosa e perigosa do mundo, uma organização que ganha bilhões com o tráfico global de drogas. A investigação concluiu que esse império sombrio negociava há anos com a alta administração da Juventus. A Itália fazia uma pergunta importante que preocupava a todos. Não quem, mas como. Como um clube que já foi orgulho nacional, símbolo de sucesso e quase perfeição corporativa, como essa poderosa organização com faturamento bilionário pôde secretamente se tornar vítima de infiltração, fechando um acordo com uma organização clandestina? Para entender como o sistema permitiu isso, é preciso voltar aos tempos em que o futebol na Itália era uma verdadeira religião e a máfia estava apenas começando a se interessar por ele. Anos 80. A Série A italiana, o coração do mundo do futebol. Todas as domingos, o mundo inteiro parava para assistir aos jogos que aconteciam nos estádios de Milão, Nápoles, Roma e Turim. Era o auge da Era dos Titãs, um verdadeiro paraíso para os jogadores de futebol, para onde os melhores jogadores do planeta aspiravam. Nessa cidade brilhava Diego Maradona, que praticamente sozinho levou o modesto Napoli ao topo e desafiou o poderoso norte industrial. Aqui reinava o trio holandês imbatível do Milan, Gullit, Van Basten e Rijkaard, que reinventaram a tática do jogo. Aqui, os campeões mundiais alemães, Lothar Matthäus e Andreas Brehme, levaram o Inter ao triunfo. O futebol italiano, ou calcio, era algo mais do que apenas um esporte. Era uma paixão, era uma ópera, um drama semanal que envolvia toda a Itália. Os estádios ficavam lotados de torcedores barulhentos e os ingressos eram passados de mão em mão, de geração em geração. Era um verdadeiro gênio trágico em toda a sua manifestação, puro, cheio de emoção e absolutamente sincero. Por fora, tudo parecia impressionante, mas à sombra dessa magnificência, nas arquibancadas escaldantes e nos locais empoeirados onde os carros eram estacionados, já brotavam os primeiros sinais da tragédia futura. A primeira incursão da máfia no futebol não ocorreu nos luxuosos gabinetes dos presidentes nem nas salas de descanso dos árbitros. Ela começou gradualmente a partir da base, do asfalto, bem na entrada do estádio. O crime organizado sempre valorizou muito o território, e o estádio, com capacidade para 80 mil pessoas todos os sábados e domingos, era o alvo ideal. No início, foi uma verdadeira luta pelo asfalto. Estacionadores ilegais, ligados a grupos criminosos locais, expulsavam à força os funcionários oficiais, exigindo deles o dobro do pagamento em dinheiro. Depois disso, o mesmo destino se abateu sobre os vendedores ambulantes. Seus pontos de venda de cachecóis, bandeiras e sanduíches quentes foram tomados ou se tornaram alvo de extorsão. Parecia extorsão comum, crime de rua insignificante que a polícia ignorava, considerando-o um mal inevitável. Mas isso foi apenas o primeiro passo, um teste das capacidades do sistema. Fortalecida em posições externas, a máfia voltou sua atenção para as arquibancadas. Era lá que estava o verdadeiro poder. Os anos 90 foram marcados pelo florescimento dos ultras, grupos radicais de torcedores que transformaram as arquibancadas dos estádios de futebol em verdadeiros campos de batalha.
Brigas em massa, incêndios criminosos e campos cheios de fogos de artifício se tornaram comuns. A direção dos clubes estava desesperada. A federação aplicava multas enormes. Os jogos tinham que ser realizados sem público e a reputação dos clubes era seriamente prejudicada. Nesse momento, a máfia chegou não com armas, mas com um sorriso no rosto. Ela apareceu no papel de mediadora, como intermediária. Os líderes dos grupos criminosos, que já tinham influência nas ruas, encontraram maneiras de chegar aos líderes dos ultras. Eles não fizeram exigências, mas ofereceram seus serviços. A conversa era mais ou menos assim: prezado presidente, vemos que você está tendo dificuldades com os torcedores. Podemos ajudá-lo. Garantimos que não haverá mais fogos de artifício nas suas arquibancadas. Em troca, pedimos apenas o controle sobre parte dos ingressos para os jogos importantes. A direção dos clubes, cansada do caos, concordava com as exigências com demasiada frequência. Pensavam que dessa forma estavam a comprar a paz e a ordem, mas na verdade estavam a tornar-se reféns da sua própria capitulação. Ao obter milhares de bilhetes, a máfia transformou a especulação num negócio altamente lucrativo e bem organizado, rendendo milhões com a revenda. Isso lhes deu a primeira alavanca séria de pressão sobre os clubes. Foi a primeira grande vitória, conquistada diretamente do coração do Cálcio. Mas mesmo esse dinheiro era apenas um prenúncio do que nos esperava pela frente. O verdadeiro desafio, o verdadeiro demônio, esperava sua hora em um mundo onde não estava em jogo apenas o ingresso, mas o próprio resultado da partida. A renda proveniente da especulação com bilhetes era apenas um modesto riacho, em comparação com o poderoso fluxo que estava prestes a inundar o mundo subterrâneo. O verdadeiro demônio, como já dissemos, esperava pacientemente pela sua hora. No final dos anos 70, a loteria estatal legal, Totocalcio, conquistou toda a Itália. Semanalmente, milhões de italianos tentavam prever os resultados de 13 partidas de futebol, sonhando com um grande prêmio. A máfia, percebendo a enorme quantidade de dinheiro que passava por seu controle, decidiu criar sua própria versão clandestina do jogo. Um jogo que aceitava apostas em dinheiro e não pagava impostos. Foi assim que o chamaram de totoneiro, ou totalizador negro. Foi uma verdadeira revolução na consciência. Pela primeira vez na história, a máfia recebeu um incentivo financeiro direto, não apenas para estar no estádio, mas para influenciar diretamente o andamento do jogo. Por que adivinhar quem vai ganhar, se você mesmo pode garantir isso? No centro dessa teia, não estavam alguns donos míticos de uma aldeia siciliana, mas dois homens bem reais de Roma. Eles formavam a dupla perfeita, tornando-se os criadores da primeira corrupção em grande escala no Cálcio. Entre eles estava Álvaro Trinck, proprietário do luxuoso restaurante La Lampara. Seu estabelecimento se tornou um local onde as celebridades do futebol gostavam de passar o tempo, especialmente os jogadores do clube romano Lazio. Trinca era um homem que todos conheciam e respeitavam. Ele era generoso, emprestava dinheiro sem juros e ajudava em assuntos pessoais. Metódica e cautelosamente, ele os atraía para sua órbita, tecendo uma rede de devedores que lhe deviam não bens materiais, mas serviços. O segundo elo dessa cadeia era Massimo Cruciani, um corretor de apostas profissional atolado em dívidas. Ele executava a parte prática do plano. Graças à sua experiência como jogador, Cruciani sabia muito bem qual partida era a mais adequada para o acordo. No momento certo, Trincani pressionava seus amigos jogadores de futebol, exigindo que garantissem um determinado placar, enquanto Cruciani acumulava milhões de liras em dinheiro e apostava nelas no resultado previamente combinado. O esquema era diabolicamente simples e funcionava na perfeição. Os jogadores de futebol que caíam na armadilha dos empréstimos amigáveis de Trinca já não tinham como recusar.
Eles convenciam seus colegas de clube, que por sua vez convenciam jogadores de outras equipes. Essa rede discreta se expandiu e se fortaleceu ao longo de vários anos, transformando-se em um tumor maligno no coração do Cálcio. Os jogadores que recebiam dinheiro em envelopes se consolavam com a ideia de que se tratava de uma ação isolada. Mas, na verdade, nunca foi assim. Em 1980, esse negócio clandestino finalmente entrou em colapso. O motivo foi a ganância banal. Khrushchev e Trinca enganaram vários jogadores, não pagando-lhes a quantia devida. Os jogadores enfurecidos recorreram à polícia e denunciaram toda a rede. No domingo, 23 de março, logo após o término da rodada da Série A, a Guarda Financeira realizou uma série de prisões inesperadas. Os jogadores foram detidos diretamente nos vestiários, o que causou choque nos torcedores e jornalistas presentes no local. O escândalo conhecido como Totonero 1980 ficará para sempre na história. Ele abalou o mundo do futebol, pois descobriu-se que um grupo inteiro de jogadores, entre os quais havia celebridades de nível mundial e representantes da seleção nacional, estava envolvido em partidas combinadas. Entre os presos estava Paolo Rossi, que mais tarde se tornou um herói nacional e o melhor jogador da Copa do Mundo de 1982, recebendo uma suspensão de 2 anos. A Itália ficou chocada. O Milan e a Lazio foram rebaixados para a segunda divisão e os jogadores foram suspensos. Parecia que o futebol havia se purificado e que o Cálcio havia aprendido a lição. No entanto, esse era apenas o resultado visível, uma ilusão de pureza. O escândalo de 1988 foi, em sua essência, uma construção grosseira, quase caseira, que desmoronou por causa da traição. Observando o que estava acontecendo, os verdadeiros gênios do mundo do crime chegaram à conclusão de que subornar jogadores era um negócio arriscado e pouco confiável. Era preciso influenciar o sistema de outra forma, mais silenciosamente, mais profundamente e principalmente de cima. Eles começaram a se preparar para criar o que mais tarde ficaria conhecido como a cúpula. O mundo do crime tirou conclusões do fracasso do Totonero, mas sua implementação não foi imediata. Os jogadores se revelaram uma ferramenta pouco confiável. O verdadeiro poder não está em subornar os executores, mas em controlar aqueles que determinam o resultado das partidas, os árbitros. Essa ideia não surgiu instantaneamente. Ao longo de toda a década de 1990, enquanto o Cálcio vivia sua Era de Ouro e era considerado a liga mais forte do mundo, essa nova filosofia se espalhou gradualmente nos gabinetes dos dirigentes do futebol. Ela evoluiu de um conceito primitivo de restaurante futebolista para algo mais complexo, transformando-se em um sistema de controle abrangente, baseado em serviços, promoção na carreira e chantagem. Foram necessários quase 2 decênios para que esse sistema se transformasse no que mais tarde seria chamado de cúpula. E essa cúpula tinha seu próprio arquiteto. Seu nome era Luciano Moggi. Ele ocupava oficialmente o cargo de diretor-geral da Juventus de Turim. Extraoficialmente, era chamado de Lucky Luciano, apelido que refletia sua semelhança com o famoso mafioso americano, e esse apelido não era nada casual. Apesar de Moggi não fazer parte da Cosa Nostra, ele mesmo construiu e liderou sua própria máfia do futebol. Os métodos de Moggi eram mais sofisticados do que envelopes com dinheiro no vestiário. Ele percebeu que não era necessário controlar os árbitros durante a partida, mas influenciá-los com antecedência. Seu principal alvo não era o árbitro em si, mas aquele responsável pela nomeação dos árbitros para os jogos, Paolo Bergamo. Logo, em 2004, a polícia, investigando um caso de doping, acidentalmente grampeou o telefone de Luciano Moggi. O que ouviram fez com que esquecessem o doping como problema. Eram conversas que revelavam a verdadeira essência da cúpula.
Moggi e seus cúmplices usavam cartões SIM estrangeiros não registrados, suíços e eslovenos, para fazer as chamadas mais importantes, que não podiam ser rastreadas na Itália. A confiança na sua impunidade permitiu-lhes agir de forma tão aberta. Durante essas conversas, Moggi não pediu a Bergamo os juízes necessários, mas exigiu-os. A abertura das gravações revelou um sistema cínico de recompensas e punições. O juiz que tomava decisões a favor da Juventus ou de outros clubes do sistema de Moggi recebia elogios da imprensa, que Moggi, por sua vez, controlava por meio de seus jornalistas, além de ser designado para importantes partidas internacionais. No caso de uma decisão contra a cúpula, o juiz era imediatamente punido. Ele era acidentalmente transferido para arbitrar partidas das ligas inferiores e sua carreira ficava praticamente paralisada. Essa corrupção era perfeita, baseada não em dinheiro, mas em carreira e medo. Mas a cúpula de Moggi não se limitava apenas aos árbitros. Por meio da agência de seu filho, ele controlava o mercado de transferências, forçando os presidentes de outros clubes a seguirem suas instruções. Ele intimidava os jornalistas, ameaçando privá-los da possibilidade de se comunicarem com os jogadores, caso eles decidissem criticá-lo. Ele criou uma espécie de Estado dentro do Estado, onde a Juventus era a força dominante e todos os outros clubes eram seus vassalos. Na primavera de 2006, algumas semanas antes do início da Copa do Mundo, eclodiu um escândalo. Os jornais italianos publicaram manchetes chocantes e transcrições completas das chamadas secretas de telefones. O país inteiro ficou sabendo como realmente acontecia a vitória dos jogos. O escândalo, que ficou conhecido como Calciopoli, superou em muito o escândalo Totonero. Desta vez, não só a direção dos clubes ficou sob suspeita, mas também a alta direção do futebol italiano, os diretores da Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina. A justiça foi rápida e ostensivamente cruel. Foi um verdadeiro primeiro clímax, um final falso, onde a vitória sobre o mal parecia completa. A Juventus, carro-chefe da Liga, perdeu os 2 últimos títulos de campeã e foi rebaixada para a segunda divisão, a Série B. Outros grandes clubes envolvidos no escândalo receberam multas colossais e foram privados de pontos. Luciano Moggi foi excluído do futebol por tempo indeterminado. A Itália comemorou. O mundo aplaudiu esse momento. Parecia que a justiça havia triunfado e que o Calcio finalmente se livrara da vergonha. Mas tudo isso acabou sendo apenas uma ilusão. Embora tivessem eliminado a cúpula de Moggi, isso não significava a derrota da verdadeira máfia. Enquanto toda a Itália acompanhava o badalado julgamento dos dirigentes do futebol no sul do país, na Calábria, o grupo criminoso mais poderoso e cruel do mundo, a 'Ndrangheta, observava em silêncio. Ela sabia que a Juventus, privada de sua cúpula, havia se tornado vulnerável e fraca. E a 'Ndrangheta se preparava para aproveitar essa situação para ocupar o lugar vago no topo. Este golpe diferia das habituais intrigas nos bastidores de Moggi. Era mais direto, ousado e sangrento. A 'Ndrangheta agiu de forma diferente. Não procurou chegar a um acordo com o sistema existente, queria absorvê-lo, tornar-se o próprio sistema. A ação se desenrola novamente em Turim, mas a razão para isso não foi a incompetência da Juventus, e sim seu poder. De volta de um humilhante rebaixamento para a Série B, o clube estava ansioso para restaurar sua autoridade perdida. Sob a liderança do novo presidente, o jovem e ambicioso Andrea Agnelli, descendente da famosa família fundadora, a Juventus construiu um novo estádio ultramoderno. Esse estádio foi concebido como um símbolo de renovação, mas se tornou o calcanhar de Aquiles do clube. Ele não podia mais tolerar a ilegalidade dos ultras que agiam à vontade no antigo estádio. Insultos racistas, fogos de artifício, brigas, tudo isso acarretava multas milionárias e prejudicava a nova imagem do clube. Agnelli insistia na ordem.
Nesse momento, a 'Ndrangheta, há muito tempo estabelecida no Piemonte, entrou em ação. Ela não recorreu à chantagem de Agnelli, mas ofereceu-lhe uma solução. Um mecanismo simples, mas genial, foi acionado pelos clãs da Calábria. Eles começaram a tomar o poder de forma sistemática dentro dos grupos de torcedores da Juventus, sem criar os seus próprios, mas infiltrando-se nos já existentes, como os Amigos ou os Vikings, e expulsando os antigos líderes à força. No final, Rocco Dominiello acabou por se tornar o líder de um dos grupos mais influentes. Ele não era apenas um torcedor fervoroso, mas também filho do chefe de um dos clãs da 'Ndrangheta. A máfia agora tinha um meio de pressão. Por meio de Dominiello, eles se dirigiram à direção da Juventus com uma proposta que era impossível recusar. Querem silêncio nas arquibancadas? Querem evitar multas e faixas racistas? Nós garantimos isso. Em troca, vocês nos dão o monopólio da especulação de ingressos. O clube se viu em uma situação sem saída. A polícia poderia ser a solução, mas isso significaria uma guerra com sua própria torcida, o que levaria ao caos. A alternativa era chegar a um acordo. Eles escolheram a segunda opção. Andrea Agnelli e seu serviço de segurança entraram em contato com Rocco Dominiello. O clube começou a distribuir sistematicamente aos mafiosos ultras um número significativo de ingressos para jogos importantes, que eram então vendidos no mercado negro por um preço 3 vezes mais alto. Agnelli estava convencido de que tinha feito um negócio lucrativo que lhe permitiria comprar a paz no estádio. No entanto, ele não compreendeu, ou não quis compreender, que não estava a negociar com adeptos comuns. Os seus oponentes eram membros da máfia 'Ndrangheta. O clube, que recentemente se livrou publicamente do corrupto Mog, agora voluntariamente deu abrigo a verdadeiros assassinos e traficantes de drogas. Os carabineiros, que antes incluíram Mog na lista por acaso, agora incluem Agnelli em suas listas conscientemente. A investigação Alto Piemonte já foi iniciada. Enquanto a investigação Alto Piemonte lentamente apertava o cerco à direção da Juventus, em outro nível do futebol italiano surgiu um novo e perigoso problema. Ele não tinha nada a ver com os ultras ou com o controle dos clubes. Era um retorno aos esquemas de corrupção semelhantes ao totoneiro, mas a escala desse abuso era global e monstruosa. Em 2011, eclodiu um novo escândalo chamado Calcio Scandali, que significa apostas de futebol. Se o Calciopoli foi uma corrupção elitista em que Mog manipulava árbitros dos escalões mais altos, o Calcioscomessi atingiu as ligas inferiores, a Série B e a Série C. Os jogadores dessas ligas recebiam salários baixos e a tentação de ganhar dinheiro fácil era muito mais forte. A mecânica era extremamente cínica. O sindicato não se importava com quem seria o vencedor no final. Eles estavam interessados em um resultado específico, combinado de antemão. Os jogadores eram solicitados não apenas a perder, mas a garantir, por exemplo, um placar de 2-2 no intervalo ou um total de gols superior a 3,5 na partida. Na posição central desse esquema não estavam mais os mafiosos italianos, mas sindicatos internacionais de apostas, principalmente de Singapura e dos países do Balcãs. Para entrar nos vestiários, eles usavam intermediários locais, muitas vezes ex-jogadores de futebol. Um desses importantes intermediários era o macedônio Hristijan Ilievski, chefe do chamado Grupo Cigano. Os jogadores que se recusavam a perder os jogos eram vítimas de represálias violentas. Já não se tratava apenas de insinuações de má publicidade, como na época de Mog. Eram ameaças diretas de agressão física, incêndios de carros e espancamentos. Andrea Maciello, um dos jogadores, foi obrigado a marcar um gol contra em uma das partidas decisivas para satisfazer as exigências do sindicato. A investigação Calcioscomessi revelou uma profunda corrupção no futebol italiano,
que permeava todos os seus níveis. Enquanto a 'Ndrangheta tomava o poder no mais alto nível, nos escritórios da Juventus, sindicatos internacionais minavam as bases do futebol nas ligas inferiores. O sistema judiciário prendeu mais de 100 pessoas, incluindo jogadores ativos da Série A, mas isso já não foi suficiente para deter o processo irreversível. O futebol italiano estava em perigo mortal. Em 2017, os 2 focos de infecção vieram à tona simultaneamente. A Itália foi tomada por uma onda de prisões no caso Calcioscomessi, quando jogadores de futebol confessaram, um após o outro, terem participado de jogos combinados. No entanto, o golpe mais duro à reputação do Cálcio foi desferido em Turim. A investigação do caso Alto Piemonte passou para a fase pública. Provas chocantes foram apresentadas ao promotor. Gravações de conversas, informações sobre a transferência de ingressos e fotografias. Andrea Agnelli, representante da família real dos negócios italianos e ícone do renascimento da Juventus, foi oficialmente convidado a comparecer ao tribunal para prestar depoimento. A tensão na sala do tribunal atingiu o auge. Agnelli parecia confuso. Ele não negou os encontros com Rocco Dominello, mas tentou de todas as maneiras apresentá-los como encontros normais com fãs, necessários para manter a ordem no estádio. Ele insistiu que não conhecia a verdadeira identidade de Dominello. Nesse momento, o promotor apresentou o argumento decisivo. Ele apresentou ao tribunal provas que confirmavam que o serviço de segurança do clube havia alertado Agnelli várias vezes que Rocco Dominello não era um simples ultra, mas o filho de um influente chefe da 'Ndrangheta e que todo o grupo Amigos funcionava como uma célula mafiosa. Agnelli sabia de tudo, estava ciente de tudo. Ele fez um acordo não com torcedores comuns, mas com o grupo criminoso mais poderoso do mundo, permitindo que ele lucrasse com a bilheteria do clube e usasse a Juventus como fachada. O mesmo clube que sofreu com o escândalo do Calciopoli, agora se viu envolvido em ligações com a verdadeira e cruel máfia. Foi um colapso moral total. A sentença de Agnelli foi a prova mais evidente de que o sistema havia deixado de funcionar. Luciano Modi foi banido do futebol por fraude esportiva e tentativas de influenciar os árbitros. Rocco Dominello, membro da máfia, foi condenado a quase 8 anos de prisão. Por colaborar com a 'Ndrangheta, Andrea Agnelli foi desqualificado das atividades futebolísticas por 1 ano. Esta sentença, posteriormente atenuada para alguns meses de multa, revelou uma terrível verdade. O sistema estava pronto para punir publicamente o corrupto Mog, mas ficou paralisado pelo medo da verdadeira máfia. A punição de Agnelli, em toda a sua severidade, poderia ser interpretada como uma declaração de guerra à 'Ndrangheta, para a qual a elite do futebol não estava preparada. Foi um final trágico. A máfia venceu. Ela provou que pode penetrar no topo, nos gabinetes dos intocáveis e sair quase ilesa. Ela tomou o futebol italiano como refém. A Juventus foi forçada a romper completamente as relações com seus ultras, mas isso já não importava. O vírus penetrou no cérebro do sistema e não havia antídoto. O Cálcio de hoje é uma sombra de seus sonhos passados. A Liga, que já foi o centro do universo do futebol, se transformou em um campeonato provinciano, incapaz de reter suas estrelas. Luciano Modi se tornou um experiente comentarista de futebol, que continua a afirmar a todos de seu estúdio que o Calciopoli foi uma conspiração contra ele. Andrea Agnelli, por mais paradoxal que pareça, deixou o cargo de presidente da Juventus apenas anos depois, e não por causa de suas ligações com a máfia, mas por causa de um novo escândalo, desta vez sobre fraudes financeiras. O sistema perdoou-lhe a 'Ndrangheta, mas não perdoou as fraudes contábeis. Mas a 'Ndrangheta não foi a lugar nenhum.
Ela simplesmente se escondeu, permitindo que os clubes das ligas inferiores continuassem a apodrecer em jogos combinados e que os clubes da liga superior temessem seus próprios torcedores. A tragédia do futebol italiano não é que a máfia rouba seu dinheiro, é que a máfia roubou sua alma. Ela destruiu a confiança. Agora, cada erro do árbitro, cada gol estranho, cada derrota inesperada provoca nos torcedores não raiva, mas uma pergunta cansada. Isso foi real ou eles combinaram tudo de novo? A máfia envenenou a própria fé no jogo, e isso é um assassinato do qual o futebol italiano talvez nunca se recupere.